Se você quer saber se sua empresa realmente precisa de PCMSO, preste atenção. Vou te contar a verdade sobre o PCMSO hoje. O que é, quem precisa, o que acontece quando não tem e por que a maioria das empresas está errando mesmo achando que estão certas. Vamos começar com a pergunta que todo empresário faz. Minha empresa precisa de PCMSO? A resposta direta é sim. Se você tem pelo menos um funcionário registrado, é obrigado a ter o PCMSO. Não importa o tamanho da empresa, e toda empresa que admite trabalhadores como empregados precisa ter o programa. E aqui começa o primeiro erro que a maioria comete. Muita gente acha que PCMSO é coisa de indústria, de empresa grande, de ambiente com alto risco, e não é. Um escritório de contabilidade com 5 funcionários precisa de PCMSO. Uma loja de roupa com 3 vendedores precisa de PCMSO. Uma clínica com 2 recepcionistas precisa de PCMSO. Se você tem vínculo CLT, tem obrigação. Mas o que é o PCMSO de verdade? PCMSO significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele é exigido pelo NR7 e precisa ser elaborado por médico do trabalho habilitado. Não pode ser feito por qualquer médico. O programa define quais exames cada função da empresa precisa realizar: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Cada um desses exames tem finalidade específica e cada um tem prazo e critério definido dentro do PCMSO. Aqui mora o segundo grande erro das empresas. Muitas empresas fazem exames ocupacionais, mas fazem sem PCMSO estruturado, ou seja, fazem um PCMSO genérico que não reflete a realidade da empresa, e aí o exame existe, o ASO existe, mas a empresa continua irregular. Porque o ASO só tem validade legal quando está respaldado por um PCMSO adequado. Vou te dar um exemplo prático. Imagine uma empresa com funcionários que trabalham todo dia em frente ao computador. Risco ergonômico presente, risco visual presente, e se o PCMSO dessa empresa não define avaliação ergonômica e exame oftalmológico como parte do monitoramento, já está incompleto e errado. E se um funcionário desenvolver LER, lesão ou esforço repetitivo ou problema visual relacionado ao trabalho, a empresa não vai conseguir se defender, porque o programa que deveria estar monitorando esses riscos não estava fazendo isso. Juiz trabalhista olha para isso e quando o programa está omisso, o ônus recai sobre o empregador. Vamos falar do terceiro erro mais comum. Esse é o erro onde a empresa se complica de verdade. O PCMSO existe, foi elaborado há 3 anos, está guardado numa pasta, nunca foi revisado, nunca foi atualizado e a empresa contratou novos funcionários, criou novas funções, mudou processos e o programa ficou para trás, ou seja, o PCMSO precisa ser revisado anualmente. Essa revisão precisa considerar os riscos identificados no PGR, precisa refletir qualquer mudança no quadro de funcionários ou nas atividades da empresa e precisa ser assinado novamente pelo médico do trabalho responsável. Um PCMSO de 3 anos atrás, sem revisão, é como não ter PCMSO. Agora eu vou te falar do ponto que em 2026 está gerando mais autuação e que quase ninguém ainda aplicou. A NR1 foi atualizada e passou a exigir que os riscos psicossociais sejam identificados e controlados pelas empresas, ou seja, estresse crônico, burnout, assédio moral, sobrecarga de trabalho, tudo isso entrou no escopo obrigatório do PGR
e do novo PCMSO também. E o que poucos percebem é que isso impacta diretamente o PCMSO das empresas. Se o PGR identifica risco psicossocial, o PCMSO precisa contemplar o monitoramento da saúde mental dos trabalhadores expostos a esses riscos, ou seja, significa que saúde mental deixou de ser benefício opcional. Passou a ser obrigação legal dentro do programa de saúde ocupacional. Empresas que não atualizam o PCMSO para incluir esse monitoramento estão irregulares em 2026. Vamos falar sobre o que acontece quando a empresa não tem um PCMSO ou tem ele de forma inadequada. A primeira consequência é a autuação direta. O auditor que chega na empresa e não encontra o PCMSO lavra o auto de infração na hora. Sem processo, sem prazo, sem aviso. A multa é calculada com base no número de trabalhadores e pode ser agravada se houver reincidência. A segunda consequência é a invalidação dos exames ocupacionais, ou seja, se o PCMSO não existe ou está inadequado, os ASDOs emitidos com base nele pedem sustentação legal. Isso significa na prática que um funcionário admitido sem um exame admissional válido pode questionar a relação de trabalho e ainda criar passivo jurídico para a empresa. A terceira consequência é exposição em ações trabalhistas. Já vi empresa pequena tomar condenação pesada porque não tinha o PCMSO atualizado quando o funcionário adoeceu. O juiz entendeu que a empresa não cumpria as obrigações de monitorar a saúde do trabalhador e a indenização, nesse caso, foi muito superior ao que qualquer programa de saúde ocupacional custaria. A quarta consequência afeta diretamente o caixa da empresa. Sem PCMSO adequado, a empresa perde o argumento técnico para contestar afastamentos por doenças ocupacionais. Quando o INSS concede um benefício por doença ocupacional e a empresa não tem documentação que comprove o monitoramento de forma adequada, ela pode ser responsabilizada pelo nexo causal. Já ouviu falar disso? E isso significa recolhimento de FGTS, multas e contribuições adicionais. Agora quero te mostrar como um PCMSO bem feito protege a empresa na prática. Ou seja, criar um histórico médico ocupacional de cada funcionário é essencial. E esse histórico é a prova de que a empresa monitorou a saúde do trabalhador ao longo do tempo. Ela define claramente quais riscos cada função está exposta. Isso serve de base para decisões de EPI, treinamento e controle de ambiente. Ele estabelece critérios objetivos para aptidão ao trabalho, que significa que isso protege a empresa em caso de afastamento, readaptação ou dispensa. E quando está integrado ao PGR, ele fecha o ciclo de gestão de riscos da empresa. Identificou o risco no PGR, monitorou no PCMSO e registrou no ASO. Esse ciclo completo é o que transforma a conformidade em proteção real. Então, o que sua empresa precisa fazer agora? Primeiro, verifique se tem um PCMSO elaborado por médico do trabalho habilitado. Segundo, verifique quando foi a última revisão e se ela reflete a realidade atual da empresa. Terceiro, verifique se o programa contempla os riscos identificados no PGR, incluindo os psicossociais. E quarto, verifique se todos os ASOs dos funcionários estão dentro do prazo definido no programa. Se a resposta para qualquer um desses pontos for não sei, você já tem um risco ativo. E o custo de regularizar agora é sempre menor do que o custo de responder depois. A SSO resolve isso de forma completa. Semana passada, por exemplo, uma empresa chegou até a gente sem PCMSO atualizado há 4 anos. Novos funcionários admitidos, sem base legal nos exames, risco de autuação imediato. A gente assumiu o programa,
fizemos o diagnóstico completo, elaboramos o PCMSO novo com todos os riscos mapeados, regularizamos os exames pendentes e entregamos tudo documentado. Problema resolvido antes de virar multa. É isso que a SSO faz, com mais de 20 anos de experiência em medicina do trabalho e engenharia de segurança. Médicos do trabalho habilitados para elaborar e assinar o PCMSO, exames ocupacionais realizados com ASO digital emitido no mesmo dia, e integração completa entre PGR e PCMSO, revisão anual garantida com aviso proativo antes do vencimento. Para fazer um diagnóstico gratuito da situação do seu PCMSO, acesse agora sso.com.br ou fale com nossa equipe através do WhatsApp 11 95090 6000. Se você não sabe se está regular, você já está em risco. Clica no link agora antes que vire problema. Antes de fechar, vou te fazer uma única pergunta. Você sabe o nome do médico do trabalho responsável pelo PCMSO da sua empresa hoje? Se você teve que pensar muito para responder ou se a resposta foi nenhum, esse vídeo chegou na hora certa para você. PCMSO não é papel, é o programa que prova que sua empresa se importa com quem trabalha nela. E em 2026, essa prova vai ser cobrada com mais rigor do que nunca.